Salve Maria! Nós estamos mais uma vez aqui para continuar os nossos estudos sobre as mulheres da Bíblia. Eu quis fazer esse estudo para você porque eu tenho certeza que vai ser algo que vai frutificar na sua história. Como é bom a gente olhar pessoas que vivenciaram a missão que o Senhor colocou e através delas a gente pode utilizar. Talvez para não cometer os mesmos erros, talvez para acertar no momento certo. Então que nós possamos no dia de hoje, através da história de Lia e Raquel, fazer com que a nossa vida seja modelada no propósito de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que essa formação seja um marco na tua história e que você possa tirar a lição grandiosa dessas duas irmãs. Comenta para mim aqui abaixo se você tem irmã. Se você tiver, você vai se encontrar muito nessa história. Porém, se você não tiver, você vai ver o quão ruim é o poder da inveja. No último vídeo eu trouxe para vocês sobre Jacó. Sua mãe era sua mãe era Rebeca. E Rebeca foi tirada da sua terra e trazida para casar com Isaac. Eles tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó pegou a bênção no lugar de Esaú. Esaú ficou furioso e Jacó saiu correndo para a terra do parente de Rebeca. Perceba na história que Jacó ele não foi com o intuito de casar-se igual Isaac. Isaac ele teve um momento onde a prometida dele foi escolhida pelo Senhor. Jacó, na tribulação, ele sai correndo e chega até a cidade onde tem a família de Labão. Só que ao chegar na cidade, ele olha para o poço e se depara com uma linda jovem. Ah, irmã, irmão, como o nosso coração nos engana. Jacó olha e tem paixão. Perceba que amor é diferente de paixão. Amor é uma decisão que você toma que você não vai voltar atrás porque é amor. Independente do que você está vivenciando, independente do que você teve que enfrentar. Eu amo. É amor. Paixão já não. Paixão é um impulso momentâneo que se tem, que libera uma adrenalina e que eu preciso daquilo. Mas quando eu vou ver a fundo, não é sentimento de amor. A palavra diz que Jacó se apaixonou, teve uma paixão por Raquel. E a paixão ela cega. E a gente esquece, do propósito. Jacó se apresenta a Labão. Fala: Labão, minha mãe pediu para ver se você consegue um refúgio para mim dentro da sua casa. E eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para isso. Jacó começa a trabalhar com Labão e Labão vê virtudes grandiosas em Jacó. E Jacó, quando está trabalhando, percebe que Raquel, aquela com que ele se apaixonou, era filha de Labão. Labão tinha 2 filhas. Lia, que era mais velha, que era virtuosa, que seguia o Deus de Abraão, que seguia o Deus de Isaac, que seguia o mesmo Deus de Jacó. Diz a palavra que o coração de Lia era tremendo e era envolto de humildade.
Porém, Lia não tinha uma qualidade: a beleza. Diz a palavra que ela era ofuscada, retraída, tímida. Mas ela era virtuosa. A palavra não afirma, mas o contexto dela dá de entender que ela era a prometida para Jacó. Através dela, Deus ia exalar um plano maravilhoso. Só que Jacó não conseguia enxergar, porque ele estava na paixão de Raquel. Ele estava apaixonado. Então, Jacó vai até o seu pai, seu tio, Labão, fala assim: Labão, eu quero a mão da sua filha em casamento. Labão diz: muito bem, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para tê-la. Que não faz a paixão, né? Jacó trabalha 7 anos duramente, bravamente, sem deixar um ai, sem reclamar nenhuma vez. Só que naquela época era de costume que a primeira da família precisava casar-se. Diz a palavra que Raquel era uma pessoa chata, invejosa, não tinha virtudes para se casar com aquele que mandaria, que continuaria a descendência que Deus prometeu a Abraão. Era uma decisão muito séria. É aquela que estaria ao lado, seja o que for, na tribulação. E Raquel não estaria do lado. Raquel tinha inveja. Raquel, diz a palavra que era uma pessoa murmurenta, reclamona. E olha só, se Raquel tivesse usado a cabeça dela pensando assim: poxa, eu sou esposa de alguém que a geração dele vai ficar na história. A gente fala de Raquel até hoje. Se ela tivesse ciência de que ela ia ser uma mulher marcada na história da humanidade, ela poderia mudar. Quantas vezes nós temos sim a opção de dar uma viralizada na nossa vida. Somos aquela pessoa chata, aquela pessoa com um olhar malicioso. E Deus poderia nos usar para muito mais. Imagina você que Raquel, ela poderia ser lembrada na história como uma mulher virtuosa. E a gente lembra com o quê? Uma mulher que só foi pedra de tropeço na vida de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos, chegou na festa do casamento dele, Labão tranca Raquel em um quarto. E naquela época se cobria de véu, e durante a festa os noivos saíam, porque até hoje é isso, tá, gente? A consumação do casamento, ela só é válida depois da noite de núpcias, depois de se completar um se doar ao outro. O homem se dá em casamento para a mulher e ali, sim, se sela a bênção do matrimônio. Até hoje é assim. Então, Lia, falada pelo pai, Labão chega para ela e fala: Lia, se arrume porque você que vai ser dada em casamento para Jacó. Vocês acham que Lia murmurou? Reclamou? Não. Lia era apaixonada por Jacó, mas era uma paixão que era amor. Uma mulher grandiosa, virtuosíssima, mas que não tinha um ponto-chave para Jacó: a beleza. Lia coloca o seu véu e conta a palavra que os servos de Labão embriagam Jacó. Jacó está na festa feliz, alegre, tomado do vinho, e vai para sua tenda esperando a sua amada. E ali ele faz a consumação do casamento com Lia. Quando ele acorda no outro dia, ele olha para Raquel e descobre que não é Raquel, é Lia.
Lia tenta explicar para ele aquela situação e ele chega até Labão murmurando: Poxa, o nosso acordo, nós não tínhamos um combinado de que você me daria Raquel? Labão falou assim: Olha, o problema é que o nosso costume é que primeiro precisa casar a mulher, a filha mais velha. Então, se você quer Raquel, terá de ter Lia. Jacó sabia que ele não podia voltar atrás, pois ele já tinha consumado o casamento dele. E embora Lia ali não fosse honrada e um pouco até desprezada, Deus não deixou em vão. Embora você não tenha as qualidades necessárias, embora você ache que você é incapacitada, Deus ele vai te usar. Ele vai te usar quando você é virtuosa. Amanda, eu não tenho capacidade de falar. Amanda, eu sou feia. Amanda, eu falo pra você independente. A gente vê na história, Moisés era gago. Deus usou ele e libertou o povo de Israel. Davi era o menor dos seus irmãos. Deus usou Davi. E nessa história que a gente está contemplando hoje, Deus usou Lia. Ela teve que aceitar e se humilhar. Raiva de Raquel. Mas Deus não deixou Lia assim, pois ela era a menina dos olhos dele. Deus viu que Lia estava naquela situação, mas que ela não tinha o que fazer. E ela amava Jacó. Então Deus permitiu que Lia tivesse o primogênito de Jacó, que se chamava Rubens. Lia deu para Jacó o primeiro filho dele. Raquel ficou com muita raiva e colocou na mente de Jacó tanta coisa. Nós, mulheres, somos a alma do lar e precisamos direcionar os nossos homens, senão eles ficam no relento. E Raquel fez isso, mas o inverso. Jacó foi até Labão e falou: Eu quero Raquel. Trabalhou mais 7 anos. E depois de completar 7 anos, Labão dá Raquel também para Jacó. Jacó ainda não se caiu que o que ele tinha por Raquel era paixão e não amor. Ele não quis enxergar isso. Só que Deus interviu nessa história. E se Raquel queria ser esposa daquele quem o Senhor disse que ia vir a linhagem do Senhor através dele, ela teria que merecer. O Senhor deixou Raquel estéril. E Lia continuou dando filhos para Jacó. Raquel ficou com muita raiva e mandou Jacó se deitar com a serva de Raquel. E o descendente que viesse da serva de Raquel seria como se fosse do time da Raquel. E assim fez. Lia foi tomada de inveja por isso, porque Jacó aceitou. Olha como a inveja ela vai correndo. Se você acha que você precisa se vingar de alguém por causa de situação X ou Y, entenda que a vingança não leva a nada. Nada. Vingança só atrai vingança. Inveja só atrai inveja. Raquel e Lia ficaram inférteis. Lia não conseguindo engravidar, ela chama a serva e obriga Jacó a se deitar com a serva dela também. Porque se Jacó deitou com a serva de Raquel, vai ter que deitar com a serva de Lia. Olha que embolaceira essa história. Jacó engravida Lia. Jacó engravidou a serva de Raquel e Jacó engravidou a serva de Lia também.
as irmãs fazem as pazes e elas veem que essa brincadeira, esse jogo só faz mal a elas, não agrega nada. Então diz a palavra que Raquel vai até a irmã e pede um conselho. E Lia fala: se você quer que Deus haja, fale com ele. Você já falou com ele? Quantas vezes a gente é boba e acha que a gente tá sozinha quando não tá? Deus tá com a gente. Mas relacionamento precisa ser conversado, precisa ser dialogado, é uma troca. E quando Raquel chegou para Deus e se humilhou ali, ela falou inteiramente: Deus, eu estava errada. Eu quero ser mãe, me dá. Quero, é meu sonho. Deixa eu honrar Jacó. Diz a palavra que Lia tinha achado o fruto que Jacó mais amava comer. Ah, uma sopa daquilo lá ele amava. Então Raquel, com toda a docilidade, pede: deixa eu preparar para ele essa sopa do que você achou. Lia esperta, fala: tudo bem, mas eu vou querer uma noite com Jacó também. Porque imagine você que Jacó não tinha o dom da bilocação. Ele precisava ou estar com uma ou estar com outra. Jacó deita com Raquel e naquela noite ele engravida sua esposa. E nasce José. Se você pegar a história de José, você fica assim: é o filho mais amado de Jacó. E ali Deus agiu. Ali Deus mudou aquela história. Lia também engravida de novo. E o número final de todos esses, engravida aqui, engravida lá, engravida, dá 12. 12 filhos, 11 homens e uma menina. 12 filhos sonhados por Deus. Não sabemos o que era o desígnio do Senhor. Não sabemos se o desejo de Deus era que os 12 viessem de Lia. Nós sabemos que a nossa história não dá de mudar. O que aconteceu no passado aconteceu. Mas cabe a você ter o presente, o dia de hoje. Gente, presente já se fala por si só. O dia de hoje é um presente. Deus dá para mudar. Mas a história não acaba por aí. Lia cada coisa que acontecia, cada tribulação, humilhação de sua irmã. Depois de ela falar: eu tenho o filho mais amado. Lia não briga. Ela só guarda, chora, mas entrega para o Senhor. Raquel começa a ficar cada vez mais invejosa, má, mal-humorada. E o Senhor dá a oportunidade de novo de ela engravidar. E dá Benjamim a Raquel. Raquel tem Benjamim. Porém, Raquel morre de raiva, inveja e mal amada. Chega uma parte da história que Jacó não aguenta mais Raquel. Não dá mais de conviver com ela. Ele pega as suas trouxas e vai passar os seus dias, até o fim dos seus dias, com Lia. Porque o dia a dia dele, ele precisava escolher uma mulher. Assim como os reis, Davi escolheu Batseba para ser a rainha dele. Então precisava ter uma das mulheres ao seu lado o tempo todo, o local onde eles iam ficar juntos. E Jacó escolhe Lia. Porque era ela a promessa. Ela era a mulher virtuosa que ia comandar, que ia muito além, ia moldar o seu esposo para ele ir muito mais. E é a Raquel que ser a pedra de tropeço.
Eu te pergunto hoje, o que você está fazendo da sua vida? Saiba que a nossa vida é uma só. E quando nós cremos que Deus, Ele move montanhas, Ele vai fazer algo novo, nós precisamos ser essa condução de graça de Deus. Imagine você que a lâmpada, ela tem a luz, a energia, que é Deus. Tem a condução dela, que são os fios, que são o próprio Espírito Santo. Mas existe energia, aquela energia que dá choque na gente, sem a condução para chegar até nós? Não. Existe condução, existe o fio sem colocar a energia dentro? Também não. Mas a gente consegue enxergar a luz, que é o próprio Jesus, sem lâmpada? Não. Amada, você é a lâmpada. A energia é Deus. O fio condutor é o Espírito Santo. E a luz que emana é o próprio Jesus. Se você quer resplandecer essa luz ao redor do mundo, deixa Deus agir. Tira essa inveja. Deixa de ser Raquel. Intriga, picuinha. Pra que isso tudo? Onde que isso vai te levar? A nada. No fim, Raquel ficou sem o seu amado. Morreu ingrata. Sendo que ela poderia ser uma potência de mulher. Como a sua irmã Lia foi. E nos últimos dias, quem estava do lado de Jacó, amando, auxiliando, foi Lia. Que você possa entregar toda essa história dessas duas mulheres, uma história poderosa, que pode nos ensinar tantas coisas, a fazer você enxergar o novo, a fazer você enxergar que você tem opções e que essas opções vão decidir que mulher que você vai ser. Ou se você é homem que está assistindo esse vídeo também, que homem você vai ser. Que Deus possa te usar através das minhas palavras no dia de hoje. Deus seja louvado pela tua vida e pela tua história. Se inscreva para estar recebendo todos os nossos conteúdos. E agora nós lançamos toda manhã, oração da manhã, para você não se perder. Se não sabe por onde agir, por onde começar, acompanhe o canal, que vai ser um marco na tua história. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.